Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. É o nosso podcast de carreiras, oportunidades e negócios. Eu sou César Rocha e você sabe que aqui o nosso trabalho é trazer até você o que há de mais moderno, de mais atual dentro daquilo que a gente conhece como mercado de trabalho. E como sempre eu faço o meu pedido, dê o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha esse episódio. Curta, comenta e compartilha para que o algoritmo da plataforma colabore conosco, porque toda semana parece que ele muda de ideia. Então eu conto com você porque aqui a nossa remuneração sempre será o seu engajamento. Hoje nós vamos fazer mais um episódio temático falando sobre o mercado de energia fotovoltaica. E posso garantir que vai ser muito interessante para que a gente conheça mais sobre o mercado, sobre a tecnologia e sobre as oportunidades que esse setor oferece. Então eu posso garantir a você que você vai ter no mínimo aí 1 hora de muito conhecimento e com certeza vai lhe ajudar de forma considerável. Estou recebendo aqui hoje no nosso estúdio o Cleiton Santos da CS, que é um profissional que já atua nesse segmento há 6 anos, tem uma vasta experiência, já fez trabalhos para diversas empresas, associações, igrejas e vai nos passar hoje, vai nos informar, vai conversar com a gente acerca da tecnologia da energia solar, ou fotovoltaica, como preferirem, e com certeza hoje você vai gostar muito do que vai ouvir. Então, Cleiton, seja muito bem-vindo ao nosso Bora Trabalhar. E, primeiramente, além de lhe dar as boas-vindas, né? Obrigado. Gostaria de lhe agradecer pela presença. A gente já está há algum tempo tentando trazer você aqui, mas a tua agenda é repleta. Então, seja muito bem-vindo à nossa casa. Bom, César, gostaria de agradecer a oportunidade e estamos aqui para contribuir em tudo aquilo que nós pudermos. Agradeço abrir as portas para poder receber a minha e a minha empresa. Perfeito, meu amigo. Então, primeiramente, eu gostaria que você explicasse para nós sobre a energia solar. Como que funciona a energia solar? Como que é feita uma conversão para energia solar? Vamos imaginar, qualquer pessoa pode fazer uma conversão para energia solar? Exatamente, né? Hoje em dia, qualquer pessoa que quiser conhecer a tecnologia, quiser investir num sistema, ela pode fazer um planejamento. É sempre feito primeiro um projeto, um estudo, um orçamento para que aquela pessoa, primeiramente, entenda como funciona, para decidir se é viável investir naquele momento, qual é o tempo estimado de retorno, como funcionam as garantias dos produtos, caso haja necessidade de acionar a garantia, né? Então, hoje em dia, qualquer empresa, qualquer pessoa pode adquirir um sistema fotovoltaico. Perfeito. E quais são as vantagens de fazer esse investimento e instalar energia solar em uma residência, por exemplo? Exato. Hoje, a melhor palavra que define sobre energia solar, sobre o sistema fotovoltaico, é a palavra investimento, né? Hoje em dia, nós buscamos sempre uma forma de economizar dinheiro e conseguir reinvestir em outras coisas no futuro, seja talvez para fazer uma reforma na nossa residência, talvez adquirir um veículo, fazer uma viagem. E a proposta principal da energia solar é poder disponibilizar para o cliente que adquire um sistema uma economia de dinheiro, onde no futuro ele pode reaplicar aquela quantia em um benefício para ele, para a sua família, talvez para a sua empresa, para o seu negócio. Então é um modelo de investimento, onde ele planta hoje através de um planejamento, de um estudo, de alguns cálculos, e dentro ali de 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependente, ele vai ter um retorno muito significativo. Perfeito. Então vamos imaginar, eu tenho, por exemplo, a minha residência, eu tenho um consumo médio de R$ 400 de energia elétrica. Uma família, pai, mãe e 2 filhos, né, que gira em torno aí de R$ 400, R$ 500. Sim. Essa família poderia fazer uma instalação de um sistema fotovoltaico? Poderia, sem nenhum problema. Basta acionar um profissional da área para que possa ser feito um estudo sobre o local, latitude, longitude, o grau de irradiação solar naquela região,
qual é o tipo de telhado daquele cliente, como é que é a estrutura daquele telhado, porque os módulos fotovoltaicos, né, as famosas placas solares, como as pessoas chamam, tem um peso. Então é feito todo um planejamento. Se adequando ao planejamento, ao projeto, basta conversar acerca de valores e forma de pagamento. Houve uma época que a energia solar, o sistema fotovoltaico era muito inacessível, né? Mas hoje em dia nós já temos programas de financiamento, BV Financeira, e de várias outras opções que possibilitam o usuário final acessar um sistema fotovoltaico, né? Existe uma opção hoje onde a pessoa pode substituir o que ela paga de conta de energia, por exemplo, pelo valor da parcela de um financiamento e, ao longo dos anos, colher ali os benefícios. Então, no caso, você se refere a linhas de crédito que estão disponíveis nos bancos. Exatamente. Para quem quer fazer uma migração para sistema solar. Exatamente. Então, ou seja, os benefícios são vastos, a única coisa que muda é a forma de pagamento, né? Perfeito. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte, uma família que tenha uma conta na casa dos 400, 500 reais, consegue um retorno desse investimento em quanto tempo, mais ou menos? O tempo médio é 4 anos, 5 anos aproximadamente. Claro que depende se o pagamento foi à vista, se foi financiado, porque tem alguns juros no meio do caminho. Sim. Mas o tempo médio ali é de 4 anos, 5 anos. E em relação à manutenção do equipamento, esse equipamento ele requer uma manutenção periódica nesse retorno de 4, 5 anos. Esses custos já estão inseridos? Sim, no caso, os equipamentos, né, os módulos fotovoltaicos, né, os famosos painéis solares que ficam lá no telhado, na laje, às vezes até mesmo no solo, numa área rural, eles necessitam de limpeza a cada 6 meses aproximadamente. Depende muito se o cliente ali é na beira de rua, se é numa área rural, se é numa área mais afastada, mas requer ali um processo de limpeza, basicamente. E nos quadros elétricos de proteção, onde tem os disjuntores, os DPS, as chaves seccionadoras, é necessário fazer um reaperto dos parafusos, né, dos bornes, para garantir ali a fidelidade da conexão elétrica. Sim, essa manutenção ela pode ser feita pelo próprio morador e precisa contratar uma mão de obra especializada para fazer essa manutenção? Bom, pode. Não existe, assim, do ponto de vista legal, jurídico, a determinação de que o serviço só seja feito por uma empresa, né? O cliente ele pode fazer. Entretanto, envolve alguns riscos, né? Por exemplo, se o sistema solar for instalado em um telhado, então tem os riscos ali, os perigos, né, dessa característica que podem impedir talvez ali o cliente fazer um serviço bem feito, né? Então, às vezes, é sempre bom fazer um estudo ou talvez mesmo um orçamento para ver o que é viável. Mas se for um local de fácil acesso, que não ofereça tantos riscos de queda e outros perigos iminentes, o próprio cliente pode fazer a manutenção sem problema nenhum. Perfeito. Vamos imaginar, então o custo dessa manutenção, dessa limpeza, seria relativo, né? Seria relativo, exatamente. Em média, você tem ideia do valor que seria? Varia um pouco dada a dificuldade do local, porque normalmente o preço final do custo da manutenção ela está associada à dificuldade do local. Às vezes é necessário alugar andaime específico, algum tipo de plataforma, às vezes não. Então, essa limpeza pode variar aí de 40 a 80, talvez 100 reais por módulo fotovoltaico, a depender das características do local. O módulo que você fala é a placa? É, a famosa placa solar. Perfeito. Uma outra questão, né, que você havia comentado, né, que pode ser feito, qualquer pessoa pode contratar, perfeito. E que isso pode ser, inclusive, financiado, né, diluído a longo prazo. Ok. E, na realidade, quando a gente pensa em energia solar, a gente pensa de cara na economia. Realmente, Exato. Ninguém vai fazer uma compra de um acessório, de um produto, instalar um sistema sem que vá ganhar alguma coisa por isso, né? E uma das coisas que a gente pensa, quais são os sistemas fotovoltaicos que existem hoje no mercado? Bom, hoje no mercado nós temos diversas tecnologias, né? A mais vendida, a mais conhecida, né, a mais popular é o sistema on-grid,
que é aquele sistema que é o conectado na concessionária local. Aqui no nosso caso, Rio de Janeiro, nós temos a concessionária Enel, nós temos a concessionária Light. Então, esses sistemas solares, eles são conectados fisicamente, tem um cabo, um plug, que ele é conectado na rede elétrica do cliente, que está conectado à rede da concessionária. Mas existem outros sistemas também, que nós vamos falar no decorrer do nosso bate-papo aqui. Tem um sistema off-grid, tem um sistema híbrido. Esse off-grid em si seria o quê? O sistema off-grid em si seria um sistema que ele não é conectado na concessionária, onde o cliente ele tem a geração solar durante o dia e essa energia ela pode ser armazenada em baterias, em banco de baterias, de acumuladores, e ele pode utilizar essa energia elétrica em um período que tem deficiência na geração solar, que normalmente são os períodos noturnos. Aí, no caso, ele não ficaria conectado na operadora, na concessionária? Na concessionária. Ele é autônomo? Só que nesse caso seria opcional. O cliente pode escolher não ficar conectado na concessionária e ele pode escolher também ficar conectado na concessionária, que aí mudaria a configuração, que seria o sistema híbrido. Sim. Aí, normalmente, os clientes que optam pelo off-grid, que é isolado da concessionária, são aqueles que moram em regiões muito remotas, às vezes uma ilha, às vezes é uma casa ali de veraneio, de passeio final de semana, que é um sistema com energia solar e baterias, dadas as características do local. Perfeito. Você hoje veio bem equipado, né? Você trouxe até alguns esquemas para a gente ter uma visão mais clara de como funciona, exatamente, né? Podemos mostrar, então. A gente tem também a questão do histórico, né? De como começou a energia solar. Queria que você esmiuçasse para nós aqui. A gente trouxe alguns esquemas, né? Para mostrar ao nosso público. Explica para a gente, por favor. Exatamente. Aqui nós temos uma breve história sobre a evolução da tecnologia solar, tecnologia fotovoltaica, ao longo dos anos, né? Então, ali em 1839, houve o descobrimento do efeito fotovoltaico, ou seja, que era possível você criar energia elétrica a partir de efeitos de luzes, que no caso da energia solar em si, é a radiação contida na luz do sol, ela é convertida em energia elétrica, que é o chamado, né, efeito fotovoltaico. Ali, em 1954, nós tivemos a primeira patente registrada no mundo, né, relacionada ao processo fotovoltaico, de captação de luz solar e transformar essa luz em energia elétrica. Ali, em 1958, nós começamos ali a utilizar no espaço, nos satélites, né, nas pesquisas, a tecnologia solar. Em 1978, lá nos Estados Unidos, né, na Casa Branca, ali, houve a implantação dessa tecnologia e nos dias atuais, 2021, só que para ser mais preciso no Brasil, 2019, 2020, ali começou um processo de expansão da energia solar que se dá a redução dos preços, programas de financiamento, às vezes incentivos fiscais de alguns governos, e houve uma popularização maior a partir aí de 2019, 2020, especificamente aqui no Brasil. Perfeito. E o sistema on-grid, que foi aquele que você falou de início, explica para a gente como é que ele funciona. Bom, o sistema on-grid, nós temos uma usina geradora de energia, que nesse exemplo aqui, essa usina ela foi posicionada em cima da garagem, mas é apenas um exemplo. Essa usina poderia estar em um telhado com telhas coloniais, poderia estar em um telhado com telhas de fibrocimento, poderia estar numa laje, poderia estar em um terreno, né? Então, a posição que a usina está instalada não importa. O que importa é que precisa existir uma usina, que nesse exemplo ela está posicionada em cima do veículo ali numa garagem, né? Que é o chamado também carport. Então, essa usina ela vai produzir a energia através da radiação que contém na luz solar. Essa energia, nas setinhas vermelhas ali, ela vai entrar numa string box, que é um quadro de proteção, que é um quadro que possui ali chave seletora, chave seccionadora, em alguns casos fusíveis, também encontra ali DPS, que são os protetores de surto. E essa energia vai para o inversor solar, porque essa energia produzida pelos módulos fotovoltaicos, né, os famosos painéis solares, ela não é própria para o consumo, porque ela é produzida com tensão e corrente contínua. E a função do inversor é justamente transformar a tensão e a corrente contínua em tensão e corrente alternada,
para que seja apropriado para o uso. Os nossos eletrodomésticos, né, as nossas cargas residenciais e prediais, todas elas funcionam com tensão e corrente alternada. Então, tem até a simbologia ali da ondinha, né, no lado azul, e o tracinho ali no lado vermelho. É justamente a separação entre tensão e corrente contínua, o lado vermelho, e o lado azul ali é a tensão e corrente alternada. E essa eletricidade que sai do inversor ali convertida, né, de contínua para alternada, passa também por um quadro de proteção, que também terá disjuntores, fusíveis, em alguns casos também disjuntores diferenciais residuais ou interruptores diferenciais residuais, protetores de surto. Essa eletricidade ela vai para o quadro elétrico do cliente. Esse quadro elétrico do cliente, né, ele está conectado ao medidor bidirecional. Esse medidor bidirecional, ele informa os códigos ali 103 e 03, mostrando para o cliente o que ele está produzindo e o que ele está consumindo. Por quê? O que está sendo gerado de dia ali na energia solar, automaticamente o cliente também está consumindo. Aquilo que o cliente não consumiu, o excedente, ele vai ser injetado na concessionária na forma de créditos energéticos que são vinculados ao seu CPF ou ao seu CNPJ, no caso de uma Então, empresa. esse medidor elétrico bidirecional ele é fornecido pela concessionária, pela Light, pela Enel. Isso. E daqui para cá é a instalação. E esse medidor já é da concessionária, Da correto? concessionária. Perfeito. No caso, nós temos que fazer um processo de homologação, onde existe algumas questões burocráticas, né? Tem que ser feito o projeto, tem que ser feito o registro da central cogeradora, tem que ser feito o memorial descritivo, tudo de acordo com as regras da concessionária. Sim, a gente vai voltar lá. Aí, quando você apresenta, ela pode aprovar o seu projeto ou pode recusar devido a algum erro ali de planejamento, de cálculo, né? Perfeito. Esse aqui, então, é o sistema on-grid. Isso. Aí, só para finalizar ali, o medidor ele fica conectado na rede da concessionária, na rede de baixa tensão. E nesse exemplo aqui, nós temos um carregador, também conhecido como wallbox, que ele está conectado no quadro ali de proteção, ou também pode estar conectado no quadro do cliente, onde caso esse cliente possui um veículo elétrico, ele também pode fazer o carregamento desse veículo usando também parte ali da sua geração naquele dia, naquele momento. Perfeito, muito interessante. E com relação ao sistema off-grid, tem algum esquema aí? Bom, o sistema off-grid, nós temos esse caso aqui em particular, onde nós temos também a usina, a string box, o quadro de proteção, o inversor, o quadro de proteção. A maior característica do sistema off-grid é que ele não é conectado na rede da concessionária. Então, autônomo. Ele é autônomo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um sistema off-grid que não possui baterias. Então, o cliente ele consegue produzir energia durante o dia e usar essa energia durante o dia. Entretanto, se houver um dia chuvoso, nublado, onde a insolação ali vai diminuir bastante, essa produção não vai ser suficiente, vai existir ali uma deficiência. Então, pode ser que esse esquema off-grid sem baterias possa se adequar às necessidades do cliente ou não. Caso não se adeque, ele tem a opção de instalar baterias nesse sistema. Que é para poder armazenar essa energia solar por mais tempo. Por mais tempo e você poder utilizar nos períodos noturnos ou até mesmo de dia, onde a insolação está baixa ali, nos dias chuvosos, nublados. E no caso, por exemplo, eu estou usando o off-grid com baterias. Perfeito. Aí eu consigo armazenar essa energia excedente, no caso, durante quanto tempo, mais ou menos? Por exemplo, se chover durante uma semana, como que o cliente fica? Bom, aí nesse caso, é necessário fazer um planejamento com o cliente. Se o cliente enfatizar que ele precisa ter uma demanda de carga ali de uma semana, por exemplo, em um período chuvoso, aí é feito um cálculo em cima desse tempo que vai determinar a quantidade de baterias e como que elas vão ser associadas ali. Quantas vão ser associadas em série, quantas vão ser associadas em paralelo, porque existem também diferentes tipos de baterias que têm alguns cuidados específicos, né, que nós podemos falar talvez um pouco mais à frente. Quando a gente destrinchar um pouquinho mais ali, falar sobre módulo, falar sobre inversor, aí nós podemos voltar a falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de bateria. Esse aqui já é off-grid com baterias, na realidade. Esse é um off-grid com baterias. Temos os módulos fotovoltaicos, a string box, o inversor,
temos o carregador ali também, e nós temos uma bateria, né? Na verdade, um banco de baterias, que significa que é mais de uma bateria, Sim. interligado ali no inversor, onde o cliente vai poder utilizar a energia que vem dessas baterias, que serão convertidas através do inversor, para poder ser utilizado. Agora, a autonomia desse banco de baterias é mediante somente a um cálculo e a um planejamento. Entendi. E, no caso, temos também um sistema híbrido, né? Exato. O híbrido ele parece ser bem mais complexo, né? Exatamente. O sistema híbrido, ele volta novamente ali com a usina, string, o inversor, tudo que nós já vimos anteriormente. E nós temos ali um recurso onde um gerador de energia, seja ele a diesel ou a gasolina, ele pode ser instalado diretamente ali no inversor. Então, ou seja, em um dia bem ensolarado, esse cliente vai utilizar a energia convertida direto dos módulos fotovoltaicos. Se esse dia estiver chuvoso ou nublado, ele poderá utilizar essa energia que virá de um banco de baterias. Se houver uma falha nas baterias ou um descarregamento profundo das baterias, essa eletricidade ela pode vir da concessionária. E se houver falha na concessionária, ele poderá acionar um gerador, onde essa eletricidade virá de um gerador a diesel ou a gasolina. Esse é o sistema mais completo e complexo, né, que existe no universo da energia solar. E conforme esses sistemas vão se tornando mais complexos, evidentemente eles tendem a encarecer um pouco mais. E a manutenção se torna mais frequente ou não altera tanto na manutenção? Não altera tanto na manutenção. Na verdade, o que altera mais é o tempo de retorno do investimento, né? Porque Sim. quando você projeta um sistema que é só módulo, inversor, os cabos, a estrutura e as proteções, o tempo médio de retorno ali é 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo das marcas escolhidas, dos modelos, dos preços, né? E quando entra banco de baterias, quando entra carregadores, quando entra geradores, aí nós precisamos ter mais quadros, precisamos ter mais disjuntores, o cabeamento muda, né? Então, ou seja, o custo aumenta e vai interferir no tempo de retorno financeiro para o cliente. Se essa não for a preocupação número 1 do cliente, acerca do tempo de retorno do investimento, ele pode investir sem dor de cabeça. Perfeito. Aquela família que eu comentei no início do episódio, que paga os seus 400, 500 reais, gastaria quanto em média para poder fazer um sistema on-grid? Um sistema on-grid, ele varia bastante das marcas, modelos escolhidos, né? Que influencia o preço do dólar, né? Patentes, certificações dos fabricantes, mas normalmente aí a partir de 15 mil reais. A partir de 15 mil? A partir de 15 mil reais. Talvez chegue a 20, mas mais ou menos nessa faixa. E com relação à questão da vida útil do equipamento, investir 15, 20 mil reais e vou poder utilizar durante quanto tempo? Exatamente. Aqui nós temos inclusive uma imagem que nós podemos utilizar para melhorar a nossa resposta aqui. O módulo fotovoltaico, ele é feito com tecnologia, né, de silício, semicondutor, ele é tratado quimicamente, para que quando a luz solar bata ali sobre ele, né, reflita ali sobre ele, há esse processo de conversão, né? Esse módulo fotovoltaico, a famosa placa solar, né, ela foi feita e ela tem uma garantia de eficiência de geração de pelo menos 25 anos. Então, qualquer fabricante hoje de módulo fotovoltaico, seja nacional, seja internacional, ele te entrega uma garantia, não é a garantia da fabricação, né? É a garantia da eficiência. Sim. A garantia da fabricação está entre 10 anos, 12, talvez 15 anos, dependendo da marca. Mas, mesmo que passe o período de garantia legal, o fabricante ele confirma para você, ele reitera que o produto fabricado ele pode gerar energia por pelo menos 25 anos. Entretanto, a cada 1 ano que passa, você tem perdas ali, que é praticamente 0,5% de perda a cada 1 ano que passa. 0,5%, né? 0,5%, né? E aí o que acontece? Como os créditos energéticos eles ficam armazenados na concessionária por pelo menos 5 anos, se você não usar, então pode-se passar 25 anos, os seus módulos fotovoltaicos perderam muito o rendimento, a geração, e você pode usufruir os seus créditos energéticos nos próximos 5 anos.
Então, a vida útil do seu sistema solar talvez pode chegar até 30 anos, sem que haja necessidade de você substituir todo o conjunto de módulos. Muito bom. Agora uma questão, né? Quando você fala, dependendo da questão, vamos lá. Então isso significa que eu posso, por exemplo, se eu economizar no meu equipamento, eu vou ter uma perda também de economia na questão da geração da energia, né? Vai gerar menos energia. Exatamente. E isso aí, então, já é uma área que não dá tanto para customizar, né? Sim. Você tem que investir realmente num equipamento que seja bom, de fato. Exatamente. O importante aí é o cliente entender como funciona, entender os prós e contras de cada projeto, de cada circuito, para que ele faça um investimento, né? Nós não podemos chegar para o cliente hoje simplesmente preocupado em vender. Chegar lá, prometer uma série de coisas e vender a qualquer custo. Não pode ser o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é o cliente entender como que funciona, os prazos de retorno do investimento, né? E aí sim ele decidir se é o momento de investir, né? Com aqueles modelos, com aquelas marcas, com aquelas potências, ou se ele pode reduzir o investimento um pouco agora e futuramente fazer uma ampliação do projeto. Se puder voltar, por gentileza, na imagem anterior, aproveitar aqui a oportunidade, né? Então, o módulo fotovoltaico, ele é feito por células fotovoltaicas, também conhecidas Sim. por células solares, e quando nós temos um agrupamento de módulos, né, como quando nós temos ali vários módulos, um do lado do outro, ou um embaixo do outro, aí nós temos o chamado arranjo fotovoltaico. Aqui embaixo nós temos um arranjo com 3 módulos, e aqui nós temos um arranjo com 3, 6, 9, 12 módulos. É isso? Sim. Bom, na outra imagem estava falando sobre os inversores, né? Sim, mas antes da gente partir para lá, eu queria te fazer uma pergunta. Fica à vontade. Que algumas pessoas podem até não pensar nisso no primeiro momento, mas a gente vive uma realidade muito atípica. Depois do que aconteceu do Rio Grande do Sul, né? Sim. Chuvas aí com tornados, uma Sim. coisa que a gente não está acostumado, mas que vem acontecendo. E aqui no Rio de Janeiro a gente já teve ventos aí de 90 km por hora, uma coisa absurda. Aí eu queria lhe perguntar, é seguro realmente, vamos supor, eu estou com 15 mil reais em equipamento, 10 mil reais em equipamento em cima do meu telhado. Quem garante que um pé de vento, uma chuva severa não vai destruir o meu investimento? Como que isso é feito? Quais as garantias que a gente tem nesse sentido? Eu vi que você trouxe até alguns equipamentos aqui. Sim. Explica pra gente como que funciona, como que a gente pode sentir segurança nesse mundo louco aí, com esse planeta reagindo como vem reagindo. Exatamente, excelente pergunta. Bom, todo projeto que nós fazemos para o cliente, ele contempla a opção de você optar pelo seguro, né? Então, nós temos garantias do fabricante e nós temos opção também de seguro. Seguro de risco engenharia e seguro de riscos diversos, onde esse cliente ele vai poder ali se calçar entre qualquer situação que possa acontecer, algo relacionado à natureza, né? Então, nós disponibilizamos para o cliente. Claro que a decisão de optar pelo seguro ou não é muito da região. Às vezes você tem uma estatística ali naquela região de muitas chuvas, de muitos ventos, né? E talvez em determinadas épocas do ano ou talvez em determinadas regiões do Brasil, ou no caso do Rio de Janeiro, possa ser mais interessante o seguro ou não. Mas nós temos todas as opções para que o cliente não tenha dor de cabeça. Até porque o nosso papel como empreendedor da área, nós somos, na verdade, intermediadores entre o fabricante, o distribuidor e o cliente final. Então, caso o cliente final tenha algum problema de um equipamento que quebrou, que queimou, que danificou, ele não vai conseguir diretamente acionar a garantia, né? Por quê? Porque o integrador que fez a ponte entre a fábrica, o distribuidor e o cliente final, ele possui ali toda a documentação da homologação, possui ali os prazos, né? Então é importante, inclusive, a parte do pós-venda, que não é simplesmente vender, instalar e sumir no mundo, né? Nós temos que dar uma assistência ao cliente, explicar para o cliente como que funciona a nova conta de energia, o que aqueles números significam, né?
e todo esse processo. Eu achei bem interessante. Pode dizer que você iniciou um capítulo dentro da nossa conversa, né? Então, existe toda uma questão também de pós-venda. Exatamente. Que ela depende de um monitoramento, praticamente uma mentoria que você oferece ao usuário, ao cliente, né? E isso vai desde assim, uma manutenção preditiva Sim. do equipamento, de saber informar a ele, olha, se der problema, me acione, porque tem a questão da concessionária e também tem a questão do equipamento. Exatamente. Perfeito? Então, vamos lá, explica pra gente como que isso seria na prática. Bom, na prática, o ideal é que no decorrer de um ano que o sistema está instalado e funcionando, nós vamos prestar uma assessoria ao cliente, falando sobre o que mudou na conta de energia, o significado das tarifas, dos impostos, porque quando um sistema fotovoltaico ele é instalado, existe uma expressão popular que as pessoas falam que é nós vamos zerar a sua conta de energia. E isso, na verdade, é um equívoco, né? Por quê? O que vai acontecer na conta de energia é uma redução. Essa redução ela fica na casa ali de 90% e pode chegar a 95%. Mas, em linhas gerais, nós podemos trabalhar com 90% de redução, né? Então, mesmo o sistema fotovoltaico instalado, a conta de energia vai continuar vindo naquele mês, entretanto, vai vir com uma tarifa mínima. Sim. Né? E essa tarifa mínima, como funciona? 30 kW para quem tem o sistema monofásico, 50 kW para quem tem um sistema bifásico e 100 kW para quem tem um sistema trifásico. É esse valor em quilowatts mais os impostos, né? Tarifa de iluminação pública, PINs, COFINS. Então, por exemplo, um cliente hoje que tem um sistema trifásico, que paga a tarifa mínima, ele paga o mínimo por mês ali R$ 150, talvez 170, 180, quando muda o mês para bandeira vermelha. Sim. Então, existe essa tarifa mínima. Né? Claro que tudo isso é explicado antes para o cliente, mas caso ele se esqueça, nós fazemos essa consultoria. Olha, por que está vindo ainda um valor na sua conta? É referente a um contrato que você tem com a concessionária, que você precisa pagar o mínimo, ainda que você não esteja consumindo muito, né? Nós monitoramos a geração junto com o cliente no aplicativo, no seu celular, explicando para ele como que gerou naquela semana, naquele mês, se naquele dia gerou menos, o que aconteceu? De repente foi um dia mais chuvoso, um dia mais nublado, porque não deixa de produzir, só que produz menos energia. Perfeito. E com relação à questão que você colocou, né? Nós temos aí esse pós-venda, mas também existe todo um processo de homologação. Exato. Não é simplesmente você chegar lá, instalar, ligar um disjuntor e está tudo maravilha. Como que funciona essa parte? É praticamente uma legalização. Exato. É um despacho que é feito junto à concessionária. Me explica, por favor, como seria feito esse projeto? Tem que ser feito por um técnico, por um engenheiro? Qual o profissional habilitado para isso? Exatamente. Dependendo da carga ou da demanda, deverá ser feita por um engenheiro, ou também pode ser feito por um engenheiro eletricista, né? Ou também pode ser feito por um técnico em eletrotécnica. Então, a concessionária, ela te pede algumas informações. Quais são essas informações? A certificação em metro dos produtos. Então, o módulo fotovoltaico que você comprou, ele tem uma marca, tem uma tecnologia e tem também a sua capacidade, né? Os módulos hoje podem ser módulos que só tem uma face e pode ser o módulo bifacial, que o módulo bifacial ele gera energia também por baixo na reflexão da luz solar que bate no chão e volta, que é o albedo, né? Então é muito utilizado em carport, garagem, usinas de solo, os módulos bifaciais. E os módulos que só possuem uma face, que só gera energia de um lado, que são os mais comuns. Então, todos eles têm marca, modelo, capacidade, potência, e eles passam por uma avaliação do Inmetro, e o Metro ele emite um certificado dizendo que aquele equipamento foi testado, foi avaliado, e ele está funcionando conforme foi fabricado e projetado para aquilo. Então, nós precisamos entregar para a concessionária o certificado Inmetro do módulo, o certificado em metro do inversor, montar um projeto e explicar para a concessionária como que vai ser essa instalação, quantos módulos estarão instalados, como que vai ser a associação do arranjo fotovoltaico, a quantidade de entradas que tem no inversor, né? Se você vai utilizar microinversor ou se vai ser inversor string,
quantas MPPT tem na entrada do inversor para você dimensionar. Aí você faz o projeto, você apresenta, você preenche algumas fichas importantes, né, que é o registro da central cogeradora, que vai ser vinculado à ANEEL, e assim a concessionária ela pode aprovar o seu projeto, como também ela pode reprovar. No caso, a reprova normalmente está associada a algum erro de projeto, algum erro de planejamento. Talvez o profissional que estava fazendo a homologação, ele esqueceu de enviar algum documento importante e o processo foi cancelado. Estando tudo ok, esse projeto é homologado em quanto tempo? Bom, existe uma aprovação, né? Nós chamamos isso de solicitação de acesso, que basicamente é o quê? Você chegar para a concessionária e manifestar o seu desejo. Olha, eu pretendo adquirir um sistema, ou de repente eu já adquiri um sistema e eu quero homologar, eu quero oficializar. Aí a concessionária vai te pedir essas informações, né? Na verdade, ela vai autorizar, né, você acessar o portal, né, ou ao e-mail específico para fazer o processo, e você vai preencher toda a documentação e vai enviar. O prazo médio aí é um mês e meio. Claro que depende de caso para caso, época para época, e pode se estender aí talvez em 2 meses de regularização. Mas a etapa final desse processo é quando a concessionária envia um técnico para poder visitar a sua residência e fazer uma avaliação do sistema instalado, se condiz com o projeto que foi feito, para que seja substituído o medidor, o quilowatímetro, né? Onde o que vai ser substituído é o medidor bidirecional, que ele marca tanto o que você gera quanto o que você consome através dos códigos 103 e 03. Perfeito. Tem mais alguma imagem para mostrar para a gente aí? Sim, aqui nós temos uma diferença dos inversores, né? O inversor aqui à nossa esquerda é o inversor string, onde ele é um inversor central, que normalmente fica instalado na parede do cliente, ele fica sobreposto na parede, um inversor central, onde ele vai receber todo o cabeamento do arranjo fotovoltaico. Esse arranjo fotovoltaico, ele pode ter quantidade de módulos variadas. Claro que, dependendo da potência de cada inversor, existe ali o seu datasheet, né, os seus parâmetros técnicos. Então, o fabricante determina, olha, o limite de potência de entrada é X watts. O limite de potência, ou melhor, o limite de tensão de entrada é X volts. Então, você faz um planejamento para saber até quantos módulos você pode colocar, que é para você não causar danos no inversor ou até mesmo perder geração por uma falha ali de planejamento, né? Então, o inversor string, ele é o inversor mais popular, ele é um inversor mais barato, e ele possui algumas desvantagens no caso de alguns clientes, por exemplo, que têm telhados decorados, que tem várias águas, às vezes uma água para o sul, outra para o norte, outra para o leste, outra para o oeste. Aí esse inversor talvez não seria uma boa opção, porque ele tem poucas quantidades de entrada. Então, para você associar todos aqueles módulos na mesma entrada, é muito prejudicial, porque certamente vai causar danos no inversor. Por quê? A água do telhado que está virada para o norte vai ter um desempenho diferente da água que está para o leste, da outra que está para o oeste. A que está para o sul, então, vai ter o pior desempenho de todos, né? Então, talvez, nesse caso, de um telhado que possui várias águas, o microinversor ele seria uma opção mais interessante. Por quê? O microinversor ele atende de 2 a 4 módulos fotovoltaicos. Então, de repente, você pode ter 1 ou 2 micros para cada face do telhado e você vai ter uma geração mais eficiente e com 0 riscos aí de ter danos no inversor. Claro que existem outros detalhes entre eles, existem diferenças financeiras, de garantia também, que talvez a gente pode se aprofundar numa segunda oportunidade. Mas falando a grosso modo, o que nós podemos oferecer para o cliente final é que ele pode optar pelo inversor string ou ele pode optar pelo microinversor, claro que dependendo também da sua residência, do seu telhado ali. Existem casos que você não pode, em hipótese alguma, usar o inversor string, senão ele vai certamente queimar. Perfeito.
Uma outra questão. Você falou agora há pouco também sobre aplicativo, né? Exato. Que a pessoa recebe um aplicativo e pode fazer o monitoramento da geração de energia. Enfim, tem alguma coisa falando sobre isso aqui pra gente? Tem um vídeo que você tinha comentado, né? Sim, tem um vídeo onde nós utilizamos aqui um aplicativo. Pode dar o play, por gentileza. Então, aqui é uma visita a um cliente e onde nós podemos ali visualizar a trajetória solar dentro do horário específico. Calcular também sombreamento, saber até qual hora do dia que vai ser gerado a energia. Existem clientes que a geração vai só até 15 horas da tarde, porque depois das 15 horas o sol já vai se esconder, de repente, no morro, numa montanha, Sim. em um edifício, né? E ali é a oportunidade do cliente poder conhecer melhor, poder entender, poder ver como que é feito o planejamento, o projeto. Uma vez ali que houve a concordância, comprou os equipamentos, instalou, terminou a homologação, trocou o inversor, está funcionando, nós também configuramos no celular do cliente o aplicativo onde ele consegue monitorar o inversor, seja inversor string ou seja microinversor. E ele vai saber quanto que foi gerado naquele dia, quanto que foi gerado naquela semana, quanto que foi gerado naquele mês. Só que uma ressalva aqui é que o aplicativo do inversor, ele te fala apenas sobre geração. Como durante o dia você não está só gerando, você está gerando e consumindo, então a informação oficial ela vem na conta de energia da concessionária, onde vai ter ali um saldo de créditos no final do mês, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente em Duque de Caxias que eu fiz uma orientação para ele e para a esposa. Falei, olha, vocês estão investindo num sistema agora, só que para esse sistema ser registrado na fatura de energia, é necessário ter um intervalo de tempo, porque vai ser gerado primeiro, a concessionária vai contabilizar e vai vir numa próxima fatura discriminado. Olha, você conseguiu produzir X, consumiu Y e o que sobrou foi X, né? Esse cliente, ele economizou tanto no primeiro mês que quando a primeira fatura de energia veio, ele estava com 2.000 kW de créditos acumulados. Aí eu falei para ele, bom, você conseguiu economizar bastante, parabéns. E agora é a hora de usufruir. Então você pode utilizar o ar-condicionado à vontade, pode demorar horas se você quiser no chuveiro elétrico, se você não possui air fryer, fritadeira elétrica, panela de pressão elétrica, pode comprar tudo elétrico e usar à vontade, porque agora você vai gastar os créditos energéticos que você tem. Então, na verdade, a energia solar ela está associada também a uma qualidade de vida, porque qual dona de casa hoje não quer ter uma praticidade na hora de cozinhar, na hora de fazer um lanche? Então, a ideia que o cliente precisa entender é justamente essa. Eu estou investindo para ter economia financeira e também para ter qualidade de vida. Não vou ficar preocupado se a minha filha está demorando muito lá utilizando o secador de cabelo, né? Se o meu filho fica muito tempo ali no computador jogando e tal. Eu não preciso ficar preocupado, porque agora eu estou colhendo do investimento que eu fiz. Perfeito. Essa palavra investimento ela é muito, muito bem-vinda, né? E eu me lembro que eu já li a respeito disso, até no direito imobiliário, sobre a valorização dos imóveis que contam com sistema fotovoltaico. Exato. Tem como explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Exatamente. Um cliente que optou por instalar um sistema fotovoltaico, ele pode ter o seu imóvel reavaliado ali no valor nominal dele até 10%, né? Então, ou seja, existe um valor de mercado daquela casa, daquele apartamento, daquele sítio, e quando há um sistema fotovoltaico instalado, vai existir uma valorização imediata daquele imóvel que pode chegar ali até cerca de 10%. Então, quando esse cliente vai vender o seu imóvel depois, ele consegue, às vezes, lucrar em cima do investimento que ele fez, muitas das vezes. Maravilha, maravilha. E, no caso, quando a gente fala desse retorno de investimento, muita gente não compreende que isso pode ir até além do próprio uso, né? Exatamente. Porque, assim, 10% no imóvel, sem querer cortá-lo, mas fazendo aqui uma análise, vamos supor que a pessoa vai fazer a venda de um imóvel de R$600 mil.
por ter o fotovoltaico que ela pagou, às vezes, 20 mil reais para fazer, ela pode ter um retorno de 60 pela valorização de 10% do imóvel. Então, você ainda ganhou 40 só pelo fato de ter feito a conversão. É fantástico. Exatamente. E o interessante também, que passou aqui desapercebido na nossa conversa, é que como a eficiência dos módulos fotovoltaicos beira ali 25 anos, né, a garantia dada de geração pelos fabricantes, e esse retorno do investimento que você fez é um período médio ali de 3, 4, 5 anos, então de 5 anos para atingir 25 anos, todos aqueles anos à frente ali que você vai deixar de pagar uma conta alta de energia no mês, você vai ter um retorno financeiro absurdo. Então, nos próximos 5 anos, o que você deixou de pagar de conta de energia seria quanto? Ah, seria 5 mil, 10 mil, 15 mil? Então, o que eu posso fazer com esse dinheiro hoje? Posso fazer uma viagem, posso fazer uma reforma na minha casa, posso trocar de carro, né? Então, até atingir a vida útil final dos módulos de 25 anos, o cliente ele vai apenas colher os benefícios, né? Ele pode aí trabalhar da melhor maneira que ele quiser. Perfeito. E em relação a essa questão da homologação, que vai dar esse direito da pessoa até ter uma valorização a mais no imóvel dela, como você colocou, o sistema dura 25 anos, enfim, mas ainda podemos ter aquele crédito acumulado. Exatamente. Que pode estender até um pouco além da vida útil do equipamento. Isso. Aí, claro que isso vai depender do cliente. Por quê? Quando o cliente ele investe em um sistema que vai gerar mais energia do que ele precisa, o custo vai aumentar. Agora, se ele quiser instalar um sistema que gera exatamente o que ele usa, que não vai ter créditos porque não vai ter excedente, que é o chamado sistema zero grid, né, que alguns atualmente chamam, o custo do investimento vai reduzir, mas obviamente naqueles meses onde ele extrapolar um pouco mais, de repente usou um pouco mais o ar-condicionado, né, de repente foi dar uma festa, abriu a geladeira mais vezes ali, colocou a geladeira no modo festa. Então, às vezes, naquele mês ele pode ter uma surpresinha. Então, é por isso que quando nós vamos fazer projeto, orçamento e vamos apresentar para o cliente ele não pode visar exclusivamente o preço, porque o preço ele vai impactar no tempo de retorno do investimento dele. Aí, às vezes pode acontecer de 4 anos à frente, 5 anos à frente, ele coçar a cabeça e falar assim, poxa vida, o rapaz falou anos atrás sobre isso e eu estou precisando agora. Então, talvez eu poderia ter instalado mais módulos, poderia ter investido numa potência maior do inversor, aí hoje eu poderia só comprar módulo e instalar. Então, isso é importante passar para o cliente, porque muitos clientes, eles, infelizmente, ficam visualizando só a questão do preço, né? E isso vai impactar diretamente ele e a sua família no futuro. Entendi. Se não for uma decisão assertiva, né? E a gente também teve recentemente, né, a questão do marco da energia solar. Exato. Onde tem também a questão do fio AB. Explica para a gente, por favor, o que foi isso. Bom, falando a grosso modo, nós temos 2 perfis de consumidores, né, que são os clientes do grupo A e são os clientes do grupo B. Os clientes domésticos, comerciais, prediais, eles estão ali no grupo B. E os clientes do grupo A são os clientes que recebem uma alimentação em alta tensão. São aqueles clientes que recebem da Light ou da Enel 13.800 volts ou tensões até maiores. Aí aquele cliente possui uma subestação própria, possui um transformador próprio, né? Então, nesses casos, do grupo A, o cliente ele tem uma demanda contratada. E o que é essa demanda contratada? É um reforço de rede que a concessionária local fez para poder atender aquele cliente em particular. Pode ser um shopping, pode ser uma fábrica, uma indústria, né? E aí o que acontece? Aquele cliente, ele, independente de usar toda aquela demanda que foi contratada ou não, ele é obrigado a pagar uma tarifa mínima que está associada ao reforço de rede que foi feito para poder atender esse cliente. O que é esse reforço de rede? Mudança em carga de transformador, mudança nos cabos, às vezes foi feita uma manutenção na subestação mais própria de aumento de capacidade para atender aquele cliente que também vai ter a sua própria subestação. Então, nesses casos, o cliente do grupo A, ele é obrigado a pagar a demanda contratada usando ou não usando.
porque essa demanda está associada ao reforço de rede. No caso dos clientes do grupo B, que são os clientes domésticos, os comércios de pequeno porte, eles até então utilizavam a infraestrutura da concessionária só para consumir energia. Então, a energia vem da concessionária para o seu estabelecimento. Aquilo que você consumiu naquele mês, você paga uma fatura pertinente àquele consumo. Mas, quando você instala um sistema solar, você está utilizando também em contrapartida. Ou seja, você está consumindo aquela energia da concessionária, no caso de noite, onde não há geração solar, mas durante o dia também você está enviando eletricidade para a concessionária na forma de créditos energéticos. Então você usa esse fio B de duas maneiras, consumindo e injetando. E quando a energia solar no Brasil ela foi se popularizando, foi tendo um aumento de uso dessa infraestrutura, cabo, subestação, transformador, e isso demanda da concessionária manutenções frequentes, mudanças de carga, de capacidade. E aí, esse marco legal da energia solar determinou um valor mínimo de imposto somente se você injetar na concessionária, né? Então, se a opção dos créditos para mim é muito interessante e eu tenho vontade de armazenar muitos créditos na concessionária, então uma fatia daqueles créditos excedentes ela vai ser retida em imposto que vai ser reconvertido ali nas manutenções dessa rede, né? Atualmente, aqui em 2024, esse imposto está na faixa de 30%, né? E ele vai aumentar gradualmente, só que isso, aparentemente, é algo muito devastador, né? Dá a impressão de que nós estamos pagando a mais. É isso que eu estou pensando aqui, mais um imposto, né? Misericórdia. Mais um imposto. Aí, algumas pessoas, depois dessa lei... Isso era uma coisa que mais cedo ou mais tarde ia acontecer, né? Independente do governo, independente do ano, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Por quê? Se você usa aquele serviço, você precisa pagar. É aquela história, né? Não existe almoço grátis. Sim. Então, nós podemos até comparar com, por exemplo, com o pedágio. Então, às vezes, você trafega com seu veículo numa via que possui um pedágio, claro que você vai ter que pagar uma tarifa. Mas é uma via que é bem trabalhada, é bem tratada, é bem sinalizada. Caso o seu veículo ali quebre, você vai ter uma assistência de reboque. Então, não é simplesmente pagar por pagar, né? É pagar por benefício. Então, ou seja, se eu injeto energia na concessionária e um valor mínimo ali é retido a nível de manutenção, essa manutenção eu vou usufruir. Então, um transformador na minha região que não quebra, que não queima, eu não fico sem energia, né? Então, ou seja, era algo que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, e isso traz um impacto em quê? Isso traz um impacto apenas no tempo de retorno do investimento, né? Então, se antes dessa lei o retorno do meu investimento era de 4 anos, por exemplo, após essa lei o tempo de retorno do meu investimento vai ser de 4 anos e 2 meses, 4 anos e 1 mês e meio. Pouco, né? Pouco. Bom. Então, é algo que não inviabiliza o setor. Muito pelo contrário, né? Se nós colocarmos na balança todos os benefícios e o marco legal, a energia solar é infinitamente mais vantajosa. Por quê? A energia solar não gera em reais, ela gera em quilowatt-hora. Sim. E se daqui a 20 anos o quilowatt-hora estiver em R$10, o que vai mudar para você? Apenas a tarifa mínima. Mas se o seu consumo for o mesmo, a sua geração é a mesma, o impacto financeiro para você vai ser menos do que a pessoa que não investiu em energia solar e que está pagando talvez lá 2 mil, 3 mil, 5 mil de conta de energia. Aí bate aquele pensamento, rapaz, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás eu tive uma oportunidade, mas não aproveitei. E você poder ter um investimento contabilizado em quilowatt-hora é bem mais interessante do que um investimento contabilizado em real, que não para de desvalorizar, né? O real tá tomando de nocaute por minuto, né? Exatamente. Então, assim, o quilowatt-hora ele tende a encarecer porque a moeda desvaloriza. Então, se você já recebe em quilowatt-hora, você não tem o risco da desvalorização da moeda. Exatamente. Porque o número de quilowatt-hora sempre vai ser o mesmo para fazer determinadas funções. Agora, o número de reais necessários para pagar a fatura só aumenta.
É um fato. Exato. É bem interessante mesmo. E é por isso que, quando nós vamos visitar um cliente, né, vamos supor que você é um cliente, você fala, Cleiton, dá um pulo na minha casa sem compromisso, vamos tomar um café, vamos bater um papo sobre energia solar. Então, o que eu preciso fazer de antemão ali? Te apresentar todo o sistema, quais são as opções, quais são as tecnologias, as vantagens e desvantagens de cada sistema, como é que é o prazo, como é que é a homologação, como é que é o pós-venda, como é que é o processo de frete, de logística, de garantia. Aí depois que você entendeu como funciona, aí você vai avaliar a questão financeira, o que eu posso pagar à vista, o que eu posso pagar parcelado, vai ser financiado, não vai, vai ser no cartão, não vai. Aí você vai tomar uma decisão conhecendo como um todo, né? Porque no mercado de energia solar existem às vezes uma separação. Existem os vendedores e existem os instaladores. Então, às vezes, os vendedores, eles prometem uma série de coisas lá no cliente e a equipe que instalou, às vezes, pode ter fugido um cronograma, pode ter vacilado ali em alguma coisa, configuração, posição, às vezes instalou na água errada do telhado e aí foi vendido prometendo uma coisa e na hora da execução foi outra. Então, no caso, eu estou falando com uma experiência de que eu faço todo esse projeto. Então, eu sou uma pessoa que visita o cliente, que explico, que fazemos a venda. Eu sou uma pessoa que também subo no telhado, que faço a instalação. Então, conheço o tipo de material, conheço o conector, conheço o cabo, faço também o projeto de homologação, conheço a homologação. Então, quando nós vamos conversar com o cliente ele vai sair dali conhecendo do início ao fim. E aí cabe ele mesmo investir nele na sua qualidade de vida. Eu fico pensando isso aqui, por exemplo, uma ferramenta dessa aqui, em cima de um telhado, com as ventanias que a gente tem tido no Rio de Janeiro ultimamente, se isso cair na cabeça de um, mata. Então, assim, o nível de responsabilidade é muito alto pelo risco, né? Que você, além da peça ser pesada, ainda vem a placa em cima. Exato. Com ventos de não sei quantos quilômetros por hora. Tu já imaginou isso aqui arrancado? Exatamente. No caso, os módulos hoje, eles possuem um peso de aproximadamente aí 27, 28 quilos. E existem alguns casos de sistemas que foram instalados e os telhados caíram, né? Não estou aqui dizendo que caiu devido a uma falha da empresa que fez a instalação da energia solar. De repente foi uma falha do próprio telhado, uma trinca numa solda, um empeno. Mas, ou seja, no projeto, quando nós fazemos, nós especificamos isso para o cliente. Então, se você tiver 10 módulos instalados, se você tiver 20, se você tiver 30, 50, você vai ter um peso de tantos quilos lá no seu telhado. Aí existem casos que nós precisamos de avaliação de um engenheiro estrutural que vai emitir um laudo até para a gente poder se calçar juridicamente, né? Perfeito, compreendi. Uma questão que agora a gente precisa também falar sobre o mercado de trabalho, né? Vamos imaginar alguém que por um acaso esteja querendo ingressar nesse mercado de energia solar ou fotovoltaica, como preferir. Essa pessoa deveria, evidente, precisa estudar, precisa se formar, precisa ter uma formação sólida na área, até para ter o nível de conhecimento que você tem, que você já domina. Tem que conhecer de venda, porque também não adianta ser técnico e não saber trazer o benefício ao cliente. Exatamente. Né? E vamos imaginar, o que você aconselharia hoje a alguém que quer entrar nesse mercado? Começar como funcionário, começar empreendendo. Gostei do programa, gostei muito da oportunidade, vi que é um mercado imenso, gigantesco. Quero entrar. O que você diria? Bom, hoje eu aconselharia o seguinte, até para poder vender um sistema, você precisa conhecer. Sim. Talvez você não precise ter a experiência de telhado, de furar, ser um especialista na área elétrica, mas você precisa conhecer. Então, o conselho hoje é fazer um bom curso de eletricista, instalador residencial, predial, para você ter toda uma noção teórica ali da elétrica. Caso a pessoa queira se especializar um pouco mais, pode fazer um curso técnico de eletrotécnica, onde a pessoa vai aprender ali a teoria, vai aprender a prática, e começar como instalador, né? Metendo ali a mão na massa, de fato, colocar um inversor na parede, fazer um cabo com conector MC4,
né? Entender, por exemplo, por que, que o cabo tem esse duplo revestimento, entender que essa cor prateada não é um cobre comum, é um cobre eletrolítico, que ele tem um revestimento para não ser criado corrosão galvânica no decorrer do tempo, né? Para a pessoa poder entender aquilo que está fazendo. Por quê? A eletricidade é algo perigosíssimo. E no caso de energia solar, às vezes nós temos 500 volts, 1000 volts, 1500 volts, às vezes 2000 volts trafegando entre os módulos no telhado, dependendo das strings, das configurações, dos arranjos, né? Então, se a pessoa que vai interagir ali, se ela não tiver um devido cuidado, ela pode sofrer um acidente grave, né? Então, a pessoa precisa conhecer o assunto. Agora, a partir do momento que a pessoa conheceu na teoria, conheceu na prática, ela pode seguir por vários segmentos. Ela pode atuar na área de vendas, ela pode atuar na área de projetos, ela pode atuar na área de homologação também, que está junto ali com projetos. Sim. Pode atuar na parte de logística, de venda. Essa pessoa pode ser contratada por uma distribuidora para vender produto, explicar para o cliente por que o módulo da marca A é melhor que o da marca B, por que o da marca B é mais caro, mas o que ele entrega mais, quais são as certificações, quais são as tecnologias, né? Essa pessoa também ela pode atuar no setor de vendas diretas, né? Visitando os clientes, oferecendo, né? Vendendo, na verdade, qualidade de vida, porque energia solar é isso. É fazer um investimento em você, na sua família, para você obter qualidade de vida. Sim. Na realidade, o que acontece também, né? Que é importante deixar claro. Desde a pessoa poder trabalhar como funcionário até empreendendo, a pessoa estaríamos falando da pessoa estar ganhando por mês aí algo em torno de R$ 2.500, né? Como um vendedor. Sim. Até o infinito, se for para trabalhar como um empreendedor, né? E depende de cada projeto, de cada perfil de cliente, das condições de pagamento, depende de uma série de coisas. E se o serviço é prestado de forma completa ou fracionada, e você já faz desde a análise do projeto até a homologação. Sim. Então, ou seja, você pega o cliente em todas as fases dessa conversão. Exatamente. Agora, diferente de alguém que trabalha, por exemplo, só com homologação. Sim. Então, assim, no teu caso, você está jogando nas 11 Sim. dentro desse mercado de energia solar. Com 6 anos de experiência, né? É outra realidade. Nós agradecemos aos clientes também que nos dão essa oportunidade, né? Porque toda vez que um cliente diz sim para a nossa empresa, para o nosso serviço, é uma oportunidade de trabalhar e crescer. Que nós aprendemos também muitas das vezes com nossos clientes. Sim, é óbvio. Hoje em dia é visível que a gente tem muitas pessoas buscando oportunidades que sejam lucrativas, né? Só que, geralmente, o pessoal também peca porque todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer estudar. Exatamente. E não existe almoço grátis e também não existe facilidade. Um dia desses, né, até voltando um pouco no que você falou lá atrás, eu estava andando de carro e vi numa rodovia federal ali, zeramos a sua conta de energia elétrica. Eu já sabia que aquilo não tem como. Exatamente. O mínimo sempre tem que ser pago. Né? Mas você vê que a pessoa gastou uma fortuna, porque é um painel caro de rodovia federal, e tá ali, zeramos a sua conta de energia. Acho que você também viu, né? Sim, já vi. Então, você vê claramente que nós vivemos um tempo em que as pessoas vendem mentira, não dá em nada, a pessoa ainda ganha dinheiro com isso, cria-se ideias superficiais e até falsas na mente da clientela, e o profissional sério, ele precisa desfazer mitos, ele precisa convencer, ele precisa fazer todo um trabalho de elucidação, na realidade, né? Aproveitando o seu gancho, eu tive um cliente que, para ele entender o custo da tarifa mínima do medidor, foi muito difícil, muito difícil. Aí ele, poxa, mas se eu instalei energia solar da minha casa, eu estou gerando a minha própria energia, por que eu vou ter uma tarifa mínima? Aí nós explicávamos, né, porque é um contrato, você tem com a concessionária, o medidor fica instalado, a energia fica à sua disposição, caso você precise usar. E como que eu vou eliminar essa tarifa mínima? Cancelando o contrato. Você dá baixa no seu medidor. Aí o off-grid. Não, mas aí eu vou gastar mais, que não sei o quê. Então, ou seja, não existe facilidade. Não existe. Existe planejamento, projeto, orçamento e a melhor opção que se ajusta é o meu bolso. Né? Exatamente o que você está dizendo. Perfeito.
Bom, então é o que a gente sempre fala, né? A gente podia estar matando, roubando. Exatamente. Mas estamos trabalhando e falando a verdade, humildemente. Falando a verdade. E a gente ainda vai desculpa qualquer coisa. Nosso sistema de cada dia nos dá hoje. Né? Pois é, e uma coisa que a gente sempre fala, as pessoas precisam realmente passar a buscar informações técnicas. Informação técnica. E não vendedores de facilidades. Exatamente. Incrível que para cada um fornecendo a verdade, a informação técnica, a gente encontra 50, cara, que prometendo o paraíso, não é nem o céu. As pessoas já estão prometendo assim coisas absurdas. Isso em todos os segmentos, não é só energia solar, não. Mas é aquilo, né? Por isso que a gente chama profissionais como você para poder falar daquilo que de fato é a realidade, né? E te agradeço muito por ter estado com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. E foi maravilhoso. Tenho certeza que isso ajudou a esclarecer muitas pessoas. E você sabe que a nossa casa está de portas abertas. Se a gente tiver alguma novidade, surgir alguma tecnologia nova, vem aqui que a gente vai ter muito interesse de conhecer. E também queria dizer para você o seguinte, essa câmera aqui agora é sua e você fica à vontade para mandar o seu recado para a nossa audiência. Bom, primeiramente nós gostaríamos aqui de agradecer ao César, à equipe do Bora Trabalhar, pela oportunidade, pelas portas abertas, né? Porque é um privilégio muito grande, é uma confiança muito grande. Isso não é feito a qualquer pessoa, né? Não é ofertado a qualquer pessoa. Então, agradecer a oportunidade. E as pessoas que ficaram interessadas no assunto, que quiserem conhecer mais, se de repente quiser até mesmo fazer um orçamento, um projeto, vai ficar na descrição do vídeo, né? O nosso e-mail, o nosso contato, um QR Code. Nós estamos à disposição para oferecer qualquer tipo de consultoria, projeto, execução, planejamento. Ok? Perfeito. E para você que nos acompanhou nesse episódio, eu quero agradecer pela sua audiência mais uma vez. E você chato, ô gordinho chato, né? Curta, comenta e compartilha. Isso é fundamental para nós, é o que faz toda a diferença. E quero também fazer um convite a você que por um acaso possui pelo menos 2 anos de experiência comprovada em carteira na área de elétrica, na construção civil, na área de segurança do trabalho, na área de mecatrônica, enfim. Você que tem pelo menos 2 anos de experiência profissional comprovada na área, faça a sua certificação por competências. Conquiste o seu ensino técnico através do Grupo Desempenho. O Grupo Desempenho oferece a você as melhores oportunidades para você conquistar o seu nível técnico de uma forma que você consegue pagar e consegue também obter o seu registro junto ao CFT. Não fique para trás e garanta a sua qualificação. O Grupo Desempenho também oferece cursos de NR10, NR35, cursos de pós-graduação e tudo voltado para o seu enriquecimento profissional. Então, caso você tenha interesse, chama também o Grupo Desempenho, nós temos o QR Code aqui na tela. E, no mais, eu quero agradecer mais uma vez a você por ter nos acompanhado até aqui e dizer que esse é mais um programa temático voltado para apresentar o mercado de trabalho a você que nos assiste e é feito de forma muito espontânea. Fazemos com um gosto muito grande de saber que a gente pode estar ajudando você a tomar uma decisão sobre que rumo seguir na sua vida. E, em breve, teremos muito mais novos episódios e muito mais novidade, porque aqui o papo é sempre bora trabalhar. Muito obrigado pela sua audiência.